Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal com informações aqui sobre educação, produzido direto de Brasília, produzido por Destaque 61 Assessoria e Consultoria e com apoio dos seguintes parceiros. Nós temos o apoio do Sebrae, isso mesmo, Sebrae é parceiro aqui da Educação em Destaque e agora você fica, portanto, com o novo anúncio do Sebrae. Para lembrar você que comprar dos pequenos negócios é melhor para todo mundo, o Sebrae precisava de alguém famoso. E é por isso que eu tô aqui, com o Jonathan. Ninguém é mais famoso que ele por aqui. Eu sou fã. Aliás, o Jonathan não tem cliente, ele tem fã-clube. É fã de corte na régua, bigodão, tupete, de tudo quanto é jeito. Me conta o segredo desses cortes aí. Nem pensar que ia ter mais fã do que eu. E você, é fã de qual pequeno negócio? É isso aí. Temos também o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos aí o apoio do PROIFES, Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico. Temos também o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública, aqui do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos também o apoio do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Então é isso, você aqui com a gente em mais um programa e dessa vez nós vamos conversar. Já é a segunda vez que ele passa por aqui, é o presidente do PROIFES Federação, professor titular, ou melhor, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, presidente do PROIFES Federação, como eu acabei de falar, professor Wellington Duarte, Francisco Wellington Duarte, que veio de Natal, está aqui em Brasília, vai conversar com a gente, e dessa vez uma conversa quase que toda voltada para o evento anual do PROIFES Federação, o evento mais importante que a entidade realiza todos os anos, que é o seu Encontro Nacional, que nesse ano está aí chegando então à sua 20ª realização, né? O 20º Encontro Nacional. Mas antes da nossa conversa com ela, eu quero que você faça aquilo que todo mundo que tem canal aqui no YouTube pede. Você precisa curtir esse programa, compartilhar esse link nas suas redes sociais, manda aí para todo mundo que você conhece, põe nos grupos de WhatsApp e assim muito mais gente vai poder ter acesso a esse conteúdo. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, aproveita, faz isso, se inscreve no canal e aí você vai ajudar a gente, assim como os nossos apoiadores. Outra coisa importante, ao longo do programa vai aparecer um QR Code aí na sua tela, você pode escanear esse QR Code e contribuir aí com o que você puder e quiser, e a gente fica muito grato por isso. Então agora vamos à nossa conversa com Francisco Wellington Duarte, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e presidente do PROIFES Federação. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Francisco. Um abraço a todos que estão assistindo. E realmente, vim de Natal só para ter essa conversa com você. Olha aí, isso é bom, né? Importante para o programa e para você que está nos acompanhando. Mas como eu disse, nesse programa nós vamos tratar muito especificamente, claro que a gente vai falar de outros assuntos, porque o Wellington é também um cientista político, ele acompanha o debate todo da política no país e fora, e a gente tem aí vários eventos muito recentes que vale a pena a gente saber a opinião do professor Wellington sobre esses eventos. Mas falando especificamente sobre o Encontro Nacional, o 20º Encontro Nacional do PROIFES Federação, começaria perguntando ao professor qual a importância desse encontro, do 20º encontro, para a entidade. Então, Francisco, o 20º encontro, ele coroa 2 décadas de existência dessa entidade. Ela começa como fórum em 2004, se transforma em federação em 2011, consegue começar a fazer o registro dela em 2018 e efetivamente consegue o seu registro sindical agora em 2024. Então, uma trajetória bastante significativa para quem é novo, porque o movimento docente, ele começa de fato nos anos 80, mas essa nova organização sindical de natureza federativa, ela vai se constituindo aos poucos. Então, um desafio muito grande. E eu diria a você que é o Encontro Nacional da Vitória, porque é uma vitória do que nós fizemos no passado, do que fazemos no presente e do que pretendemos fazer no futuro. Então, são 20 anos, portanto, da existência dessa entidade, que se comemora também nesse encontro, mas esse ano, como você falou, tem aí um ingrediente a mais na comemoração,
que é a publicação do registro da entidade, né? Porque o Proifes chegou a ser questionado em vários momentos, em vários espaços, por outras entidades, em função de ele até então não ter o seu registro sindical. Como é que a entidade recebeu a publicação desse registro? Como é que foi a luta que levou à publicação do registro? Com muita alegria, porque ela coroou um processo que já durava alguns anos, né? Nós tivemos a interrupção dele por causa da pandemia, né? Foi retomado. O governo anterior não tinha interesse em fazer esse tipo de discussão, nem debate. O governo que tomou posse em 2023 abriu de novo o processo de realização de registros. Nós entramos novamente com o pedido de registro em junho de 2023 e, obviamente, com as razões que foram colocadas, com a documentação legal, nós conseguimos o registro. Isso para nós é uma vitória, até porque, como você mesmo disse, houve não só questionamentos, ocorreram ações antissindicais e ações jurídicas que, inclusive, ainda estão acontecendo para impedir que o Proifes existisse com sua natureza sindical. Então, mas todas elas foram derrotadas, o Proifes foi protagonista nessa campanha salarial que foi muito acirrada, né? Os ânimos ficaram muito acirrados, mas eu quero dizer que o acordo que nós assinamos, que posteriormente foi avaliado e as entidades que eram contra ele acabaram assinando também um mês depois, mostra que nós tínhamos, sim, a capacidade política e representativa de construir esse acordo. E isso foi feito a partir da percepção da sociedade civil como um todo dessa trajetória do Proifes. Então, a gente não começou a fazer negociação salarial em 2024, a gente começou em 2006. Isso precisa ficar bem claro. O Proifes negocia com o governo federal desde 2006, quando ainda era fórum. Então, várias mudanças que ocorreram devido à nossa negociação. A defesa do Reúne foi feita pelo Proifes. A introdução na carreira do professor associado foi do Proifes. A criação da carreira do EBTT, gente, tão boa para aqueles professores que hoje estão nessa carreira, foi uma iniciativa do Proifes. Quando a gente fez a nova carreira docente, tirou aquelas escadinhas anteriores, trouxe para o professor a possibilidade de, dentro da carreira, você ter uma retribuição por titulação, que é pesquisa, que é o que se faz hoje nas universidades e institutos federais. Então, a gente dizer que não houve, que o Proifes é pouco representativo, você coloca isso numa dimensão que não é verdade, não é verdadeiro. O Proifes ele tem respaldo, ele tem representatividade, e esse 20º encontro coroa, inclusive com um acordo que nós assinamos esse ano, que não é o melhor acordo, ficou muito aquém do que a gente queria, mas foi um acordo possível. Basta olhar para o entorno econômico e social do mundo para a gente perceber que foi o que era possível fazer. Já que você falou do acordo, eu acho que é importante que quem está nos acompanhando possa entender termo, porque afinal de contas o termo de acordo assinado ali, ele depois vira um projeto de lei que é apresentado pelo governo ao Congresso, que vai discutir, vai aprovar. Esse projeto de lei nem foi encaminhado ao Congresso ainda, né? Bom que se diga, mas ele, quando for encaminhado pelo governo ao Congresso, ele conterá, portanto, todos aqueles pontos que vocês conseguiram negociar. Então, minha pergunta é: quais seriam ali os pontos que você considera mais importantes para a categoria que o Proifes representa, que vocês conseguiram colocar no acordo? Porque, como a gente sabe, depois outras entidades que também representam essa categoria veio ali 30 dias depois e também assinou o mesmo acordo, mas vocês negociaram primeiro, enfim. Eu gostaria de saber quais foram esses principais pontos, um ou dois aí que você considera que vale a pena deixar registrado aqui para que a nossa audiência possa tomar conhecimento. Francisco, eu diria que o acordo em si já é o elemento central. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque quando começou a campanha salarial e a deflagração das greves em plena negociação, é bom que se diga isso, em plena negociação, nós apresentamos uma proposta de acordo. Nós apresentamos, na verdade, 3. E elas foram se diferenciando a partir das reuniões que nós tínhamos. Para mim, o principal foi a garantia de você ter reajustes, que embora não sejam os melhores, ele acabou contemplando essa estrutura de carreira que nós temos. Os reajustes variam de 22% até 36%, 37%, mas mais interessante para mim foi a questão da entrada. O Proifes ele conseguiu colocar
no acordo uma coisa que era muito demandada pelos professores mais novos, que era uma entrada mais atrativa. Então, quando nós fizemos o acordo, nós colocamos um peso dentro da entrada. O professor vai entrar a partir de janeiro já com um salário bem mais interessante do que quando ele tinha agora, até agora, em 2024. Isso é um ganho, gente, que pode não parecer importante para quem já está lá no topo da carreira. Eu sou professor associado 3 agora. Então, nós tivemos reajuste também, tal, etc. E tal. Mas para quem está entrando na carreira, o novo professor, na minha opinião, isso foi muito relevante. Então, isso foi colocado, para mim, os 2 pontos principais. O acordo em si, porque não tinha. Nós apresentamos a proposta, as entidades, quais foram as propostas das outras entidades? Eu desafio a mostrar. E, em seguida, essa questão da entrada e essa distribuição, que não foi a melhor que nós tínhamos, relembrando, inclusive, que teve um ponto que os aposentados foram... a demanda dos aposentados também foi feita, foi a questão da passagem do adjunto para o associado 1, adjunto 4 para o associado 1, que era a demanda antiga dos professores que ficaram presos ali quando da criação da nova carreira. E a gente foi lá e conseguiu um upgrade nesse que nós chamamos de escadinha, de step. Para mim, isso foi o possível. E vou ressaltar, nós fizemos um acordo salarial dentro de um ambiente extremamente tensionado, não apenas na categoria docente, mas também no entorno político e social do mundo. Nós negociamos com o governo, que é minoria, e que, como Francisco disse, apresentar esse projeto de lei, que ele não vai apresentar o projeto de lei dos professores e professoras, ele vai apresentar o conjunto de servidores públicos federais que tem todas as diferenciações possíveis e imagináveis num único projeto, e esse projeto vai ser aprovado, eu tenho certeza, porque foi fruto da negociação e a gente continuou, e nós continuamos conversando com o governo. Ela encerra esse ciclo de 20 anos do Prois Federação. Então, como você está observando, o 20º Encontro Nacional do Proifes Federação tem aí pontos importantes, como coloca aqui o presidente, para a celebração, para a comemoração. E aí, para lembrar que esse encontro vai acontecer em Goiânia. E, aliás, no momento que nós estamos gravando aqui esse programa, o encontro, na verdade, já está acontecendo em Goiânia. Isso é muito importante você ficar sabendo. O encontro já está acontecendo em Goiânia, com representação de todos os sindicatos federados. E aí, falando de sindicatos federados, professor, acho importante a gente falar também, até para quem está nos acompanhando e que não sabe exatamente qual é a diferença entre uma federação e um sindicato. Por que é importante ter uma federação? Qual o papel do sindicato na federação? Acho que vale a pena uma pincelada rápida para depois a gente voltar para o encontro. Claro, é muito clara a diferença. Uma federação é formada por um conjunto de sindicatos. Nesse conjunto de sindicatos, a federação participa como? Articulando as grandes questões, os grandes debates. Então, esses sindicatos, eles participam da discussão, fazem a propositura e a federação vai negociar com o governo geral e participa dos fóruns nacionais. Os sindicatos têm sua vida própria. As demandas internas de cada universidade são dirigidas pelos seus sindicatos federados. Eu acho que o mais importante é isso. E outra coisa, a federação ela não obriga o sindicato a fazer nada. É bom que fique claro. A federação, sempre quando tem uma resolução do seu conselho deliberativo, que é a instância máxima, ou até da própria diretoria, ela orienta, ela indica, ela sugere que os sindicatos façam o que ela está orientando, sugerindo, indicando. Os sindicatos têm total liberdade para tomar suas decisões. Por que eles se unem, então, à federação? Exatamente para questões nacionais. O Proifes hoje participa do Fórum Nacional da Educação. O Proifes hoje está muito sintonizado com a questão da discussão sobre ciência e tecnologia. Nós estamos muito sintonizados com a questão do meio ambiente. Nós vamos participar da COP30. Estamos sintonizados em várias áreas, direitos humanos, enfim. Então, o sindicato local, o sindicato independente, soberano, ele se articula com a federação, a voz da federação é a voz do sindicato, e quando chega lá na federação, a gente forma um consenso, né, e vai fazer o debate dos grandes temas nacionais. Então, a diferença fundamental é que você não é centralizado, não é verticalizado, você não tem uma diretoria que dirige, você tem uma diretoria que encaminha as decisões de um conselho deliberativo que é formado por todas as representações dos sindicatos. Para mim, isso é muito democrático.
Importante ressaltar, como esse é um programa no qual a gente debate muitas questões dos sindicatos, porque quem vem aqui está ligado ao sindicato, enfim, é importante deixar claro que assim, a federação, pelo que o professor acabou de explicar, o princípio dela é que é uma organização que vai, o que a gente poderia dizer que é de baixo para cima. Os sindicatos provocam a construção da federação e ali você discute o que tem que discutir e encaminha o que tem que encaminhar. Diferente de um sindicato, às vezes chamado de nacional, e nem sempre é, bom que fique claro também, que aí decide ali na cúpula e desce para a base para uma coisa que se chama de seção sindical, que do ponto de vista legal nem existe, quer dizer, a categoria seção sindical não existe no ordenamento. Então é bom que isso fique claro para você que está nos acompanhando. Bom, dito isso, falemos agora do encontro nacional acontecendo aqui em Goiânia, com gente do Brasil todo, como eu falei antes. Professor, esse ano vocês inovaram, né? Porque até então os encontros eram feitos ali com um caderno de textos, que se discutiam muitas questões e cada um participante poderia escrever um artigo, enfim, e isso era objeto de debate para todo mundo. Esse ano mudou, esse ano vocês estão trabalhando com a ideia de eixos temáticos. Então, por que essa mudança? Como é que você está percebendo isso no debate? Como é que foi a construção disso? Olha, realmente é uma mudança que eu diria bastante interessante. Ela vai ser testada agora, né? Qual foi a mudança principal? Nós construímos, existe um caderno de texto, mas o formato dele é diferente. Nesse encontro nacional, a gente deu ênfase aos grupos de trabalho. O que é que significa isso? Olha, o PROIFES tem vários grupos de trabalho que debatem internamente, várias questões, inclusive com professores que não são da diretoria, nem são do CD. Esses professores que fazem parte dos sindicatos federados, mas não são dessas estruturas mais altas da federação. Então, os GTs coordenam esses debates. E o que é que a gente decidiu? Que o CD, que os GTs fariam essa discussão, inclusive com os sindicatos, porque é assim que deve ser feito, é uma federação. Esses sindicatos contribuiriam para a formulação de um texto, né? E esse GT apresentaria esse texto no encontro nacional. Você pode dizer, não, mas isso aí você retira a base da discussão. Pelo contrário. Quando o coordenador do GT vai discutir um tema com uma organização sindical, ele vai ter que discutir isso com os sindicatos. Então, os sindicatos estimulam essa discussão interna e produzem um documento com esse GT, com esse grupo de trabalho, que aí sim vai ser apresentado, passível de modificações, no encontro nacional, que vai ter dezenas de delegados. Então, eu acho que foi um aprofundamento da democracia nesse encontro nacional. E eu estava observando ali, acompanhando as discussões, a gente percebe, por exemplo, que tem um assunto que eu acho que é da maior relevância, que é a questão da ciência e tecnologia. A gente está falando de inteligência artificial, o mundo todo está discutindo isso, está chegando com força no Brasil. O presidente Lula, em reunião não muito distante ali com os reitores das universidades federais, ele cobrou, né, o que eles têm para apresentar de um plano, e aí as universidades correram ali, elaboraram um plano, e o governo hoje já tem um plano de inteligência artificial. Então, e vocês têm um eixo discutindo a ciência e tecnologia. Sim. Qual a importância para a federação de discutir esse tema e nesse formato, de levar isso para o GT, produzir um documento e trazer esse documento aqui para o Encontro Nacional? Porque eu acho, Francisco, que o Encontro Nacional ele tem que ter um caráter propositivo. Você não pode sair do Encontro Nacional, porque depois do Encontro Nacional você tem uma reunião do Conselho Deliberativo que vai pegar tudo que foi discutido no Encontro Nacional e transformá-lo num documento. Esse documento, desculpe, é um ponto importante para a definição de estratégias que vão ser seguidas pela direção em 2025. Se você discute essa questão da ciência e tecnologia, que é fundamental hoje para o desenvolvimento da nação, e você retira desse encontro nacional propostas interessantes que possam ser encaminhadas através do CD para a diretoria executiva, para mim isso aí já foi uma coisa bastante positiva e progressista. Discutir isso, não apenas isso, né? Tem direitos humanos, tem a questão da carreira em si, porque tem muitas coisas que a gente está discutindo na carreira. A questão até dos direitos humanos envolve a questão do adoecimento dos professores, a questão da evasão escolar, tudo isso está colocado nas temáticas dos GTs. A organização sindical, porque a federação ela não é uma estrutura pétrea, ela não está fossilizada, ela é sempre mudando. Se não for assim, você vai ter sempre, daqui a 20 anos, que eu espero que daqui a 20 anos nós tenhamos outro encontro lá, comemorando os 40 anos
do Proefs, essa estrutura já seja diferente, esteja se adaptando aos movimentos que estão ocorrendo nas relações sociais de produção e, de uma maneira geral, ter novas visões de mundo. Professor, como dirigente sindical que você é, eu gostaria de ouvi-lo e saber aqui a sua opinião sobre um assunto que nem diz respeito diretamente à questão do magistério superior, que é esse debate que está na sociedade aí sobre alterar, né, a partir dessa proposição, dessa PEC que está no Congresso, discutindo ali a carga de trabalho, né, 6 por 1. Esse virou um assunto que está correndo aí na sociedade, e o número de assinaturas cresce a cada dia para fazer com que essa PEC possa tramitar. Eu gostaria de saber a sua opinião como dirigente sindical, como alguém que tem uma leitura política aí do que acontece no país, sobre esse debate. Que bom que a gente está debatendo isso, né? Porque eu quero lembrar a todos aqui que essa discussão de jornada de trabalho, ela começa no século XIX e ela ainda é central hoje em dia. Veja só como a gente não evoluiu em termos de relações trabalhistas no modo de produção capitalista. O que foi o início da discussão lá em 1867, lá na Inglaterra, era a jornada de trabalho. Aí a gente volta para 2024, o que é que a gente está discutindo agora? 6 por 1 é o quê? Jornada de trabalho. Evidentemente que a gente tem que defender essa PEC, porque ela não vai terminar com a exploração do capital sobre o trabalho. Não termina, é outro patamar. Mas você coloca a discussão na sociedade, coloca a discussão para os trabalhadores que sofrem na pele essa questão da jornada de trabalho. Muito importante. Aí você pode dizer, mas o servidor público não sofre essa opressão de jornada de trabalho. Diretamente não. Mas a gente tem que pensar que fora dos muros da universidade e das instituições públicas, existem mais de 100 milhões de trabalhadores. Muitos deles desempregados, boa parte deles, grande parte deles, hoje na informalidade. Esses trabalhadores são trabalhadores que precisam ser apoiados. Trabalhadores do comércio. Esses, então, a gente nem se fala do nível de opressão que essas pessoas sofrem. E outra coisa, Francisco, que foi muito interessante num artigo que eu vi. Tá, você está se discutindo isso, mas a jornada de trabalho, gente, não é quando você chega na loja ou na fábrica e começa a trabalhar. A jornada de trabalho, ela começa quando você se desloca do seu local de moradia para o seu local de trabalho. E isso não está na ordem do dia. Isso precisa, posteriormente, as entidades sindicais e a sociedade civil organizada tratar sobre isso. Porque nós temos hoje pessoas que moram na periferia e que vão trabalhar no centro, uma jornada de trabalho de mais de 12 horas. Porque o deslocamento ele não faz o que ele quer. Ele está indo de um lugar para outro porque ele vai trabalhar. Isso é jornada de trabalho. Só que a gente enxerga a jornada de trabalho aquele contrato seletista que ainda existe, né? De 8 horas e 6 horas, sei lá. Então, eu acho que é importante essa discussão. Bom, um outro assunto aí bem recente também, e que eu acho que é importante, você que é um cientista político também, que acompanha essas questões nacionais e internacionais, e aí esse é um evento internacional que tem repercussão no mundo todo, a eleição no último dia 5 de novembro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então eu gostaria de saber como é que você acompanhou esse processo que levou à eleição do Trump, voltando então à Casa Branca, e como é que você imagina que será esse governo dele, com os nomes que ele já vem indicando, os nomes que já apareceram aí na mídia como sendo os principais colaboradores dele nessa gestão que começa aí no ano que vem? Rapaz, você faz uma pergunta dessa para mim, mas eu vou responder. É o seguinte, nós temos que verificar, observar a vitória de Trump sobre 3 aspectos. Primeiro, o dinheiro. O Elon Musk se tornou, pela primeira vez, por isso que foi impedido aqui no Brasil, de usar o poderio econômico de uma forma assim escrachada, escancarada, para subsidiar a campanha do Trump. De todas as formas. Segundo, a própria situação dos Estados Unidos hoje interna. Os Estados Unidos, que está apostando bilhões e bilhões de dólares em guerras externas, ela esqueceu o seu proletariado. E esse proletariado não teve dos democratas a resposta. Então, inflação, desemprego, baixos salários. E o Trump ofereceu o que qualquer demagogo populista como ele oferece. Sua situação é ruim, eles não mudaram nada, e eu estou aqui para mudar. Como? Eu vou dar um jeito na guerra da Ucrânia para transferir os recursos que são lá gastos hoje lá, aqui dentro. E isso calou profundo na sociedade norte-americana. A pauta da Kamala
Foi uma pauta democrática em termos, mas se você olhar a política internacional dos democratas, foi uma tragédia absoluta para a humanidade. E o trabalhador norte-americano, daquele cinturão operário que se diz, ele está se lixando para o que acontece lá na faixa de Gaza, infelizmente. Ele quer saber o dia a dia dele. E foi isso que o Trump fez. E aí, não tem o que fazer. É um governo de extrema-direita, vai atuar muito firmemente para derrubar os governos latino-americanos, mas o principal foco, na minha opinião, de Trump é a China. Porque a China, ela se apresenta hoje como um opositor global do projeto imperialista norte-americano. Isso está muito claro. Então, eu acho que num primeiro momento ele vai ter aquele discurso realmente de tentar desestabilizar os países da América Latina, mas o foco principal dele é a China. A democracia, que é um conceito abstrato para muita gente e que parece que nessa eleição lá nos Estados Unidos também foi entendida assim pela maioria da população. Como é que isso vai ser tratado e como é que isso rebate aqui no Brasil? A nossa população, na hora que se fala de democracia, esse discurso de defesa da democracia é suficiente para eleger um governo e para sustentar um governo que não seja de extrema-direita? Olha, eu vou dar só um exemplo. Quantos por cento teve Bolsonaro na última eleição? 49, alguma coisa por cento. Quer dizer, ele defende claramente ideias de extrema-direita, misóginas, homofóbicas, totalmente anticivilizatórias, né? E ele teve 49% dos votos. Quem foi eleito agora em São Paulo? Uma pessoa que ela foi, como é que eu diria, apoiada por um governador que todo mundo conhece a faceta dele. Inclusive agora fazendo uma privatização translocada das escolas públicas de São Paulo, para terceirização, dentro das escolas públicas. Então, se a sociedade está apoiando esse projeto, né, a gente não pode dizer que toda ela é fascista, é de extrema-direita, é porque há uma crise dentro do sistema capitalista. E os componentes progressistas da sociedade, eles não conseguem, quando estão no governo, resolver esse problema que se arrasta desde 2008. Bom que se diga isso. Então, como não conseguem, aí fica a mesma coisa. Então, o discurso radical, ele se sobressai na crise. Porque é o discurso antissistema, é o discurso que eu vou fazer acontecer. Basta você olhar como foi feita a campanha de Trump. Basta você olhar como foi feita a campanha de Bolsonaro. Basta você olhar para a Europa, Hungria, Polônia, como é que esses caras fazem campanhas. Né? Então, infelizmente, é um mundo que está sofrendo uma regressão civilizatória bastante tangível. Não é possível, gente, que a gente esteja em 2024 e o mundo assiste candidamente um genocídio, que é o caso do Estado sionista de Israel. Não, nada contra os judeus, hein? O Estado sionista de Israel, ele massacra diariamente a população da faixa de Gaza, bombardeia quem ele quer, faz o que quer e bem entende, sob a desculpa que ele tem o direito de se defender. Então, o direito de se defender indica que ele pode sair matando quem ele quiser, porque pressupõe que tem um inimigo lá fora e vai ter que matar. Mas essa política é em cima de quê? Dessa guerra cultural e dessa coisa da emergência, da ascensão de novo do que nós temíamos muito na Segunda Guerra Mundial, que era o nazifascismo, e com várias facetas, né? Não, sem falar que a gente tem aí o crescimento da extrema-direita na própria Alemanha. Né? Sim. Então, que agora teve uma crise lá na Alemanha, que o Scholz queria aumentar os recursos para a guerra, e o Partido Liberal, veja só, o Partido Liberal discordou, romperam, e provavelmente o sucessor de Scholz, que será do Democrata Cristão, também é a favor da guerra, e vai ser eleito. Pessoal, então é isso. Nós conversamos aqui com o professor Wellington, Francisco Wellington Duarte. Como eu disse, ele é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas transita aí por várias áreas, sendo a política uma das suas áreas de Você não me perguntou nada sobre futebol. Na próxima eu quero um... Não, então vamos falar de rock, rapaz. Você tá aí de Iron Maiden. Metal. Iron Maiden é massa. E é isso. Mas enfim, uma boa conversa aqui. Espero que você tenha gostado também. Compartilhe esse conteúdo aí nas suas redes sociais. Vamos fazer com que mais gente saiba que existe um programa que discute educação, discute economia, política e até futebol. Às vezes vai ser no próximo programa com o professor Francisco Wellington Duarte. Então, pessoal, é isso aí.
Wellington, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Suas considerações aí para o nosso público. Eu não estou sempre à disposição, porque a gente está muito longe do outro, mas quando eu estiver aqui em Brasília, eu estarei sempre à disposição para a gente fazer esse diálogo. Eu acho importante, a sociedade hoje precisa de diálogos que tenham conteúdo. Não estou dizendo que eu sou bom nem superior a ninguém, mas nós vemos aí uma mesmice e uma falta de conhecimento muito grande desses, como é o nome dos coaches. E eu não sou coach. É isso aí. Com o não coach Francisco Duarte, a gente encerra aqui o nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana a gente está de volta. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.